Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo à Sexta-feira da Santidade. Durante algumas semanas, estamos dedicando os podcasts toda sexta-feira ao tema da santidade. E o tema de hoje, especificamente, falando sobre a santidade dos casados que confrontam desafios morais. Em uma sociedade dominada pela sensualidade, esse problema, essa tentação e o problema na prática de adultério estragam muitos casamentos. Solteiros que não aprendem a controlar seus impulsos sexuais muitas vezes se tornam casados que têm problemas com os mesmos impulsos e a tentação de trair o cônjuge e se envolver no mundo da sensualidade. Então, casados, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para refletir um pouquinho sobre o que mudou quando você se casou. Dizem que tem no mundo hoje aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Antes de casar, você não tinha direito de manter relações sexuais com nenhuma dessas pessoas. E o que mudou quando casou? Agora você não tem direito a ter relações sexuais com 7 bilhões, 799 milhões, 999.999 outras pessoas. Tem uma pessoa só com quem você pode manter relações sexuais ao longo da vida. Mas Jesus ensinou uma outra coisa. O problema não é apenas a prática física de adultério, mas ele ensinou que nós precisamos controlar os olhos e os pensamentos. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele disse: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Nós precisamos dominar os pensamentos, resistindo às tentações, para não cair nesses pecados de pensamentos ilícitos e até do pecado de adultério. Mas nós vivemos num mundo que traz muitas pressões. Somos bombardeados com a sensualidade. E o adultério é visto como algo comum. Eu já ouvi homens se elogiando porque já tinham passado 1 ano de casamento sem cometer adultério. Infelizmente, aquele homem não passou de 2. Porque a sociedade em que nós vivemos trata como algo comum. Quem vai ficar com uma pessoa só a vida toda? Todos que procuram viver na santidade. Então, o desafio para todos nós, casados, é de confrontar essa ameaça da imoralidade, vencer essa tentação. Significa que precisamos cortar pensamentos errados pela raiz. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, uma instrução que vale muito também para os casados. Ele disse: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Percebeu 2 lados da questão aqui? Ele falou que devemos fugir de uma coisa e, ao mesmo tempo, seguir outras coisas. Tirar os pensamentos indecentes e encher a mente e o coração com pensamentos bons. Isso significa que precisamos cultivar uma relação saudável no próprio casamento. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o autor deu uma instrução sobre a importância dessa intimidade do casal. Ele disse: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A relação sexual de marido com sua esposa legítima é uma coisa pura, sem mácula. E é isso que nós devemos cultivar em nossos casamentos. Em 1 Coríntios capítulo 7, começando no versículo 3, Paulo deu instruções para os casados até sobre a responsabilidade que nós temos de respeitar os desejos sexuais do cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, ele disse que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido.
A esposa não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Ele mostra aqui que a relação sexual do casal é uma responsabilidade dos dois e que nenhum dos dois tem direito de tomar uma decisão de recusar essa relação para o seu cônjuge. Os dois podem entrar em um acordo por um afastamento temporário, de período curto, para se dedicar à oração, mas já com a data marcada para voltar e continuar a relação normal de marido e mulher. Então, uma das defesas que nós temos contra a imoralidade é a satisfação dos desejos sexuais normais no contexto do casamento, porque Deus colocou o sexo no casamento e nós não devemos sair dos limites que Ele colocou. Agora, eu preciso alertar sobre um perigo nisso também. Às vezes, um dos cônjuges falha nessa parte. Às vezes, não satisfaz todos os desejos do parceiro. Isso não justifica o pecado. Da mesma forma que um solteiro precisa dominar seus impulsos sexuais, um casado passando por algum problema com o cônjuge também precisa controlar seus pensamentos e não cair nesse pecado de adultério. Não temos como justificar o pecado. E assim devemos ajudar por amor ao cônjuge, por amor ao Senhor, em controlar esses desejos e satisfazer esses desejos no contexto certo. Mas a falha do outro não justifica o pecado. No final das contas, simplesmente precisamos dizer não ao pecado do adultério. Não tem como justificar o que Deus claramente condena. Eu gostaria de encerrar esta mensagem com uma leitura um pouco comprida de Provérbios capítulo 7. Se você está ouvindo e não assistindo ao vídeo, pode acompanhar na sua própria Bíblia. Para quem está assistindo ao vídeo, eu estou mostrando aqui na tela o texto e tem mais vários versículos depois desses que você está vendo agora. Mas vamos ler aqui esse conselho sábio que vem de Provérbios, capítulo 7. Ele disse: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E ao entendimento: você é meu parente. Eres o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. A sabedoria continua falando no versículo 6. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Lendo esses versículos, dá para imaginar, no contexto de hoje, ao invés de falar talvez de seguir o caminho da casa dela, pode ser dar alguns cliques na internet para chegar a conteúdo indecente ou a ter contato com pessoas imorais. Nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje, como também aquele jovem que está prestes a cair no pecado de adultério. Agora ele continua falando sobre esta mulher estranha. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem, o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei.
Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Ela apresenta um contexto agradável, atraente, e se oferece para esse jovem disposta a se envolver na imoralidade com ele. Mas a conversa dela continua. A partir do versículo 18, olha o que diz. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores, porque o marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele será como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas. Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Casados e solteiros. Não poderia a sabedoria falar as mesmas palavras sobre as muitas tentações que existem hoje, inclusive muitas armadilhas morais na internet? Tenha cuidado. Não seja como o passarinho que cai na armadilha e morre. Tenha juízo, convicção. Mantenha a santidade no serviço ao Senhor. Vamos respeitar a vontade do Criador e manter a pureza dos nossos casamentos. E que Deus abençoe cada um nessa busca da santidade que glorifica Deus, nosso Criador e Redentor. Agora vamos para as perguntas bíblicas. No episódio de ontem, a pergunta foi: qual foi o nome do jovem que dormiu durante uma pregação de Paulo e caiu de uma janela? Alternativas: A. Timóteo, B. Áquila, C. Eutico e D. Matias. E a história sobre esse que dormiu, morreu e foi ressurreto por Paulo é sobre Eutico. Diz em Atos capítulo 20, versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. A continuação da história diz que Paulo ressuscitou esse jovem, mas não é um conselho para dormir nos cultos. E a pergunta de hoje: na lei do Antigo Testamento, qual foi a consequência se alguém amaldiçoasse seu pai ou sua mãe? Alternativas: A. Esse filho teria que sair de casa. B. Esse filho teria que pagar uma multa. C. Esse filho seria preso por 10 anos. Ou D. Esse filho seria morto. Amanhã, no final do episódio 471, darei a resposta. Deus é santo. E Deus deseja a santidade de todos que buscam servir e honrar o Criador. Solteiros ou casados, jovens ou idosos, vamos todos procurar a santidade em nossas vidas. E que Deus abençoe cada um nessa busca da santidade que agrada ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.